Novas informações sobre o caso do segurança de um condomínio que impediu que um falso entregador assaltasse pedestres no bairro dos Jardins. Aí a imagem, as 5 pessoas que estão ali e esse é o falso entregador. Ele é o criminoso. Área Nobre de São Paulo. Da guarita, o homem já deveria estar de olho no comportamento estranho desse homem que se vestia de entregador. Saiu da guarita, impediu o assalto, trocou tiros. Balança a reportagem. Andar nas ruas da região de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, virou motivo de preocupação. À noite, depois das 18 horas, começa a escurecer, aí fica mais fácil para o vagabundo ter uma oportunidade, né? A oportunidade que ele fica sempre investigando, né? Observe esta imagem. Um homem está parado em uma moto. Repare que ele carrega uma bolsa de entregador nas costas. Ao notar a aproximação das vítimas, o motoqueiro imediatamente aborda os 4 homens que andavam tranquilamente pela rua. Um deles chega a erguer os braços, enquanto o criminoso faz a limpa, exigindo os pertences das vítimas. Mas ele não imagina que vai ser surpreendido. Um policial militar que passava pelo local surge rapidamente pelas costas do assaltante. Ele saca uma arma e atira na direção do bandido. O criminoso na moto ainda tenta revidar, mas acaba fugindo assustado durante a troca de tiros. Ele deixa a moto que era roubada para trás e, na sequência, aparece correndo pela rua até se afastar totalmente do local onde tudo aconteceu. Um comparsa o aguardava. O segurança e as vítimas também caminham para longe. Uma das vítimas, moradora da região, relatou que um dos disparos do criminoso chegou a atingir de raspão o pé de um dos homens que a acompanhava. Ela ainda lembra que o assaltante abordou o grupo exigindo os celulares. Até o momento, nenhum dos criminosos foi detido. 2,5 km de distância, na Rua Grécia, também em Pinheiros, a situação se repete. Minutos antes do crime que acabamos de mostrar, o criminoso carrega a mesma bolsa vermelha de entregas. Ele estaciona e desce da moto armado, até que vai para a calçada e aponta a arma para a vítima que não aparece na imagem. A ação dura menos de 1 minuto. Em seguida, o assaltante volta para a moto e sai do local. A imagem que vocês acabaram de assistir foi registrada por esta câmera de segurança, bem aqui nesse ponto da Rua Grécia, na região de Pinheiros. A imagem consegue mostrar o momento em que o criminoso estaciona a motocicleta aqui, desce da moto e aponta a arma para a vítima. A vítima não é possível ver, o ângulo da câmera não permite, mas, segundo o testemunho, a vítima teria sido pressionada pelo criminoso contra a parede e o matagal. O motoqueiro foi até ali na frente e retornou. E aí disse que puxou, acho que uma pistola, não sei o que era, né? Mas quem será o assaltante que está agindo nesta região se passando por falso entregador e deixando moradores e a população com medo? O caso é investigado por esta delegacia que tenta localizar os criminosos. Até o momento, ninguém foi preso. E ele saiu, o Lombardi, fugiu a pé. Agora é expectativa de encontrá-lo em algum hospital, porque ele acabou, provavelmente, foi atingido. Né? E ela largou a moto, né? A moto provavelmente é roubada, né? Mas, de qualquer forma, já existem outras imagens, como a Priscila Doroche conseguiu. Não é apenas essa, como uma outra imagem. Agora a polícia deve levantar outras imagens para saber exatamente quem é, porque a maneira como ele age como ele está roubando há muito tempo. Então, é muito tranquilo, ele sabe, tranquilo, vai, pega a moto, rouba então o celular. Agora, eu falei, quando a gente começou o balanço, eu falei, para esse tipo de crime aí, identificando, eu daria 20 anos, 30, 25, 30 anos, sem nenhum benefício. Sabe o que é nenhum benefício? Nada. Não tem essa questão de visita íntima, saidinha para... Nada. Nada. E na imagem, na troca de tiros que a Priscila Doroche mostrou pra gente, os tiros acabaram sendo disparados. Aqui tem uma árvore, ó. Aqui, ó. Volta aqui pro estúdio. Aqui tem uma árvore onde as pessoas estavam. Os tiros acabaram atingindo essa árvore. Por isso que no momento em que os tiros começaram, tem 2 rapazes que vêm pra cá, um deles se joga, porque o tiro poderia atingi-lo. Quase acertou o pé dele, quase o pé de uma das vítimas. Olha aqui o momento, ó. Pode colocar na tela cheia, por favor. Você vai ver que 2 se jogam ali, na hora do momento da troca de tiros. 2 se jogam para a esquerda,
aquele de terno e o rapaz coloca a mão na cabeça agora, ó, veja só. O de terno se joga e quase atingido ali. Os outros dois também ficam no meio do fogo cruzado. Literalmente, o criminoso sai correndo, deixa a moto e vai a pé. E teria levado o celular. E o segurança, ele atirou e não acertou, né? Agora, o segurança corre um sério risco, porque ele está armado, né? Será que ele tem condição de estar armado? É capaz de a polícia localizá-lo e iniciá-lo porque ele ainda está armado, né? Só falta isso. Por sorte, ninguém se feriu nessa troca. Ia ser muito pior.